E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende como analisar o gráfico e como consequência de saber analisar o gráfico, você aprende como operar. Aqui no canal do YouTube eu trago super dicas onde você pode crescer em conhecimento, crescer em entendimento, entender lógica e razão de todo o movimento gráfico, para que você saiba fazer as suas negociações em opções binárias com menos risco. Cadu, tudo que você ensina aqui é apenas para o mercado de opções ou eu posso aplicar isso em qualquer outro mercado? Qualquer outro mercado. Por quê? Porque a análise gráfica ela é universal. Então as técnicas que a gente pode utilizar na análise gráfica, elas são aplicáveis em qualquer mercado. Então, qual é o objetivo da análise gráfica? Te ensinar a analisar o gráfico, a entender todo o contexto do gráfico, a entender cada setor do gráfico, com lógica e razão, como ele trabalha, como ele funciona, para quando você aplicar as suas negociações, seja de compra ou venda em uma região de suporte, uma região de resistência, seja trabalhando em tendência, você saiba como aplicar de forma consciente, entendendo toda essa movimentação lógica. Inclusive, você que chega no canal, eu deixo inteiramente grátis este book aqui, que é para você aplicar essas negociações com mais segurança. Em que sentido? Entender que há uma confirmação de entrada na região. Quando você entende que há uma confirmação de entrada na região, você tem a plena convicção de que você pode fazer o seu trade com mais segurança. Então você que é novo no canal, está chegando agora, saiba que tem este book aqui para você fazer um download de forma gratuita. Como que você pode fazer o download com mais tranquilidade? É simples, ó. Você vem aqui no meu canal do YouTube, abaixo de todas as videoaulas, ou aqui no canto superior direito, ó. Aqui estão todos os links que você pode me achar. Não tem desculpa. Quer saber algo sobre o treinamento? O link do treinamento está aqui, formas de pagamento. Lembrando que está com 60% de desconto. O seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são sanadas direto comigo. Ah, Cadu, quero te seguir no Instagram, quero tirar uma dúvida no mensagem no Instagram. Meu Instagram está aqui. Cadu, quero fazer o download do e-book, eu quero ler este e-book aí, aplicar melhor os padrões de vela que você mais utiliza. Está aqui no link do Telegram. Cadu, quero mandar um WhatsApp para você porque eu não tenho Instagram, não tenho Telegram, mas eu preciso fazer uma pergunta sobre o treinamento. Está aqui o link do meu WhatsApp, tá? Então é só você acessar aí, não tem desculpa de não me encontrar nas redes sociais, né? E um detalhe que eu gosto sempre de falar, que quando você abre aqui o canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada falando do e-book, bem na parte superior aqui. O que você tem que fazer? Você tem que clicar em cima da imagem do e-book, que está fixada aqui. Quando você clica, vai abrir os dois links para download. Aí você escolhe qual é melhor para você. O que você vê aqui dentro do canal do Telegram? Além de ter o e-book para você fazer o download, você vê os resultados dos alunos, você vê o testemunho dos alunos, como os alunos estão caminhando, como o John aqui, ó. Olha que sequência linda, olha que conhecimento técnico, fechando uma semana sem loss. 2 saques em uma semana, obrigado, Deus te abençoe. Depois de dividir o gráfico com 3 linhas, consigo analisar o gráfico e saber para onde ele vai. Legal, John. Esses dias eu fiz uma aula particular com ele e deu umas dicas, né, sobre algumas outras questões de detalhes assim que às vezes o aluno não consegue no treinamento sozinho e aí ele ajustou uma forma de analisar ali. Aqui é o Thiago, ó, vendo suas aulas no YouTube e fazendo análise, batendo mais um dia de meta. O Thiago é aluno novo. Acho que o Thiago tem 3 semanas, né, Thiago? Só gratidão. 3 semanas que ele está no treinamento ou algo assim. Aqui é o Edno, ó, batendo meta. Aqui é o Marcelo, ó, batendo meta.
agora à tarde, ó. Resultado das operações agora de tarde depois da nossa conversa. Isso aqui faz parte do suporte que eu dou, tá? Me atendendo sempre ao movimento do gráfico e sobre o gráfico. Gratidão, professor, obrigado. E aí o Marcelo agora, depois de alguns ajustes que ele estava precisando, está indo de vento em popa. Aqui o Levi, ó, erramos na Cotex, mas aí aqui pagou a conta. Olha que sequência linda. Tem alunos que operam em diversas corretoras, tá, gente? Isso não é uma orientação minha, não. Para mim, corretora é tudo igual. Quanto mais você fixar e fizer seus treinos e aprender utilizando uma corretora, uma questão gráfica, eu acho melhor. Agora, tem alunos que eles utilizam 2, 3, 4 corretoras, vão lá e bate meta nas 3, nas 4. Não tem problema. Por quê? Porque corretora é tudo igual. Os gráficos são iguais, então é por isso que ele vai ir bem em todas, entendeu? Então aqui, ó, as aulas que eu subo para o YouTube, aqui o Vargas batendo meta, ó, fez um 5-2, depois fez 6-1 e assim por diante. Aqui o Jonathan, hoje mais um dia de vitória, agradeço muito a Deus por ter encontrado o seu treinamento, mais um dia para honra e glória de Deus, amém, Jonathan. Aqui o Marcelo de novo, ó, mandando os seus resultados. Explicando o porquê, o Thiago novamente. Aqui, olha que resultado lindo. Aqui é o Sebastião. Ó. Olha que sequência linda do Sebastião. Olha os valores que ele fez aqui. E assim por diante. Ó. Rosivaldo batendo meta. Aqui o Esdras, ó, batendo meta. São alunos novos, tá, gente? O Geilson batendo meta. Rivanildo aqui, ó, batendo meta, como sempre. E assim por diante. O Isaías aqui batendo meta, como ele diz, ó, bumbum na mesa. É isso aí, Isaías. Então você pode entrar aí, seguir os alunos, ainda tem um monte de testemunho para eu ver hoje, para subir. Eu nem olhei o telefone ainda, para você acompanhar os alunos. Caso queira mandar algum direct para mim no Instagram, ó, já está cheio de mensagem aqui no meu Instagram, Cadu Rinaldi. Link do treinamento, lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra, aproveite a promoção para que você tenha a oportunidade de aprender e aprender da forma correta. Bom, chego aqui, vejo o gráfico trabalhando. Vamos analisar o que o gráfico está fazendo. Uma pequena tendência de alta. Os passarinhos estão cantando. Eu não sei se te atrapalha. Às vezes... quando eles cantam alto demais assim, às vezes eu perco a linha de raciocínio, porque eu fico concentrado em ouvir e depois eu esqueço de falar. Mas vamos lá. Ó, gráfico chegando aqui, muito pouca força, sem vontade, né, sem força, final de semana chegando, o gráfico começa a fazer aqueles trabalhos com um pouco de falta de liquidez. Então estamos aqui no Euro USD, vendo o movimento do gráfico trabalhando dessa forma, gráfico procurando fazer um trabalho em regiões. Eu vejo aqui, ó, uma região muito interessante, tem alguns dojis aqui nessa região, é uma região que pode fazer um travamento nesse movimento. Depende de como este candle chega aqui, ele pode travar nessa região, tá? Para fazer uma pequena correção ou fazer o rompimento dessa região. Aí tudo vai depender de como o gráfico está trabalhando. Como é a ideia daquilo que você está vendo no gráfico, como que o gráfico está trabalhando. Ó, agora ele veio buscar um pouco mais abaixo aqui. Está valendo ainda por uma pequena correção? Está valendo por uma pequena correção. Vamos só ver o que ele está fazendo. Veio buscar pavio aqui embaixo, ó. Entrei para uma pequena correção nessa região de pavio aqui. Cadu, as correções, elas são saudáveis para trabalhar? Eu digo assim, que as correções, você tem que entender muito bem como as tendências estão trabalhando. E é uma das questões que as pessoas têm mais dificuldades. Como assim, Cadu? As dificuldades que o pessoal tem de entender as tendências. Porque às vezes a pessoa bate o olho, olha a tendência e fala assim, poxa, olhando aqui, essa tendência está subindo, mas ao mesmo tempo essa tendência está descendo. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço.
Eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo, eu não sei quando eu estou a favor da tendência, quando eu estou contra a tendência. Então existem essas situações. Ó, parece que eu vou tomar um loss ali. Deixa eu abrir aqui novamente o gráfico, já tomei. Vou entrar novamente, porque ele fez um candle de fim de tendência para depois fazer correção. Ele veio buscar mais abaixo aqui, ó. Sextou, né? Sextou com um loss. Primeira entrada no dia, tomei um loss bonito, ó. Lembra que eu marquei essa região? Vou até aumentar a linha aqui, ó. Marquei essa região. Aí que é a dificuldade do entendimento. Por quê? Porque o gráfico ele mostra duas possibilidades. Ele mostra tanto a possibilidade de venda como a possibilidade de compra. Só que eu sei que essa região é de correção. Por quê, Cadu? Pela forma que o gráfico está se movimentando. Então eu vejo o gráfico aqui, ó, tanto numa linha de tendência, que eu possa entender ele como um gráfico de alta, né? Eu vejo o gráfico fazendo essa tendência. Ao mesmo tempo eu vejo ele trabalhando uma tendência de baixa. Tá lá, ó. Agora eu fiz a minha correção aqui. Olha que interessante. O gráfico chegou, eu entrei no fechamento da região, aqui, sextou, né? Agora, o que eu vejo no fim das regiões? Ó, tá vendo? Muito pavio, muito pavio. Quando eu falo para você de sexta-feira, de fim de semana, começo de semana, dá uma olhada nas regiões. O que aconteceu aqui? Ele fez a mesma coisa, ó. Ele veio aqui, deixou um padrão para depois eu seguir movimento. Então, como eu estava falando para vocês, a maioria das pessoas ela tem dificuldade em entender como essas tendências trabalham, como elas vão trabalhando entre si, como elas funcionam entre si. E isso atrapalha muito, por quê? Porque você tem que ter um crivo técnico, você tem que ter um olhar técnico. E o que aconteceu aqui? Ó? Primeira entrada, o Cadu tomou um loss, o candle veio na região do pavio, trabalhei, ele fez rompimento e veio buscar um pouco abaixo aqui. Entendendo que ele já poderia corrigir a partir dessas regiões, não esperei ele chegar até essa região, porque eu vejo o gráfico fazendo movimentação de busca, ele vai vir buscar esse fundo. Só que ele ainda não tem uma força gigantesca para ir buscar a região lá embaixo. Então, quando estamos assim numa sexta-feira com volatilidade, a gente tem que ficar um pouco esperto nesses fechamentos de regiões, principalmente olhando a tendência. Então, tomo loss aqui no primeiro trade que eu faço, aí já recupero logo em seguida, fazendo um trade aqui com duas taxas, perfeito, entendimento lógico. Agora, o que pode acontecer para muitos? Para muitos é uma dificuldade esse entendimento da tendência. Novamente aqui, ó, a mesma forma que eu falo para você aqui, Cadu, você está falando que tem uma tendência de alta, sim, mas ao mesmo tempo ele chega aqui, ele vai encontrando regiões. Ó, ele encontra uma região aqui, ele encontra outra região aqui, ele encontra outra região aqui, e aí ele começa o quê? Ter dificuldades para seguir o seu movimento normal, o seu movimento tradicional. Ele começa a encontrar regiões onde ele pode encontrar travamentos naquela região e correções. Todas as vezes que nós olhamos o gráfico e vemos o gráfico dessa forma, nós podemos entender que o gráfico ainda não chegou no seu destino. E isso tem a ver com as tendências. Por isso que é tão importante você aprender como analisar uma tendência. Para você operar um suporte e resistência, você tem que saber analisar a tendência. Entendeu a tendência? Compreendeu por que a tendência faz esse movimento? Compreendeu por que a tendência está fazendo esse tipo de movimento? Então você vai entender por que o preço pode chegar numa região, por que o preço não vai chegar numa região. Ó. Vou estender essa região agora para mim vem até aqui em cima, pelo movimento que o candle fez. Deixa eu fazer uma linha aqui para você entender. Ó. A projeção dessa região aqui, para mim, é a mesma projeção que ele pode fazer aqui para cima. É a mesma. Esses dias eu estava falando, dando aula para um aluno sobre projeções, né? Então, ó, a projeção que ele faz na base deste movimento de triângulo pode ser a projeção que ele vai fazer aqui acima dessa região. Então, tecnicamente, ele pode buscar aqui, ó,
50% dessa região ou 100% dessa região com base nas projeções. Bom, isso aí tudo você vê no treinamento, você vê tudo isso certinho no treinamento. O importante é esse entendimento lógico de movimentação. Tá lá, ó. Entradinha perfeita no mesmo par de moeda. Olha só, o mesmo par de moeda que me tirou do trade aqui, né? Que eu tomei um loss no início. Eu já fiz o meu trade recuperando, depois já fiz o meu trade seguindo tendência, agora ele está na região novamente, ó, na mesma região, no mesmo ativo. Vou até tirar essas linhas, ó. Se ele subir aqui e fechar um pouquinho acima, eu ainda desço com ele. Vontade de entrar aqui, viu? Deixa eu dar uma olhada lá atrás, deixa eu ver o que está acontecendo lá atrás. Olha que interessante, nós estamos trabalhando no mesmo ativo. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Não vejo nada. Sei como que o ativo está trabalhando. Está chegando nessa região. Ele faz uma região aqui, ó, de pavio. Ele faz uma região de pavio. Estamos aí com base em 3 a 1. Está vindo buscar outra região aqui. Pronto. Deixou um padrão ali de entrada. Vou entrar. Aparentemente ele pode fazer a pequena correção ali para depois fazer rompimento. Como assim, Cadu? Qual que é essa projeção que você especifica aqui? Você não tinha acabado de falar que ele faz a projeção de continuidade de tendência? Sim, mas da mesma forma como ele continua a tendência, ele corrige tendência. Então ele pode chegar aqui, ó, e fazer uma pequena correção até essa região para ele ganhar força e sair rompendo regiões. Como essa é a última região máxima que o preço foi buscar, e aqui ele deixou um padrão, ó, ele deixou um padrão de correção ali. O que eu, Cadu, espero? Eu espero que ele chegue ali naquela região, faça uma pequena correção, não precisa ser uma correção muito grande, faça uma pequena correção e a gente saia positivo no trade. Ó, tá querendo fechar? Será que vai fechar negativo? Deixa eu abrir aqui já, senão eu vou tomar um loss ali. Tomei o loss, sem problemas, vou entrar com juros e correções monetárias. Ó, sexta-feira, mercadinho tenso, hein? Tomei o segundo loss aqui, ó. Primeiro loss em EURUSD, de novo na região do fechamento. EURUSD aqui, ó, de novo na região do fechamento. Olha o loss que ele me deu aqui, ó. Deixou um doji e me tirou do trade. Agora, se eu tivesse na conta binárias, isso aqui tinha sido um 0 a 0. Tinha sido um 0 a 0, tá? Como eu estou aqui na digital, o que aconteceu? Isso não é um 0 a 0, isso é um loss. Aí eu tomei o loss, tranquilo, sossegado, já entendi o que ele fez, buscou região, praticamente estou dentro do gerenciamento, né? Estou dentro do gerenciamento, fazendo ali um 5 a 2, ó, gráfico está vindo buscar região, 5 a 2, eu vou ter que fazer mais um, né? Para sair bem lucrativo. Já fechou, ó, fechou, positivaço aqui, ó, entradinha perfeita. Cadu, o que você vai fazer? Simples, vou continuar a projeção nessa região aqui, ó, para ele vir buscar região mais abaixo aqui. Isso é, gente, experiência de operar tendência, tá? Experiência de operar tendência. O gráfico tá tenso? Tá tenso, ó. Vou entrar mais com 2 taxas. Tá tenso em que sentido? Volatilidade, sexta-feira. Tomei dois loss. Cadu, tomar loss é normal numa sexta-feira? Eu não sei se você reparou, acho que a semana inteira que eu subi a aula aqui, eu nem lembro se eu tomei um loss. Foi difícil, né? Bati meta assim, 3 entradas, 4 entradas. Porém, sexta-feira, os fechamentos começam a ficar com muito pavio. Então pode acontecer disso aqui, ó. Você viu o que aconteceu aqui comigo? Tá lá, ó. Fui lá, fiz entrada linda, projeção novamente. Olha só esse loss aqui, vamos estudar esse loss. Entrada de 3 taxas aqui, perfeito. Vamos estudar esse loss aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui na região. Ele fez padrão de correção em tendência. Cadu, que padrão de correção de tendência é esse? Olha lá no e-book que eu deixo para vocês, ó, padrão de correção. A minha expectativa não é que ele faça uma reversão de movimento, mas que ele corrija até essa região para continuar subindo o movimento, fazendo um movimento de tendência. O que acontece ali na região? Cadu, você errou a análise? Não, gente. Dá uma olhada como que a análise fechou. Fechou no doji, fechou no 0 a 0.
O que é 0 a 0 na moeda aqui digital? É loss. Se eu tivesse em binárias, eu tinha ficado no 0 a 0. Um dos motivos de eu gostar de binárias é isso. Só que é muito difícil dar um 0 a 0. Né? Então, quando está pagando um pouco a mais na digital, eu vou para digital. Esse foi o segundo loss. Qual que foi o primeiro loss? O primeiro loss foi justamente na primeira entrada aqui do dia. E isso já me deixa um sinal de alerta. Por quê? Porque eu vejo região bem definida, onde o gráfico poderia vir buscar. O que acontece? Ele faz um movimento para buscar um pouquinho a mais aqui, depois faz correção e correção linda. Perfeito. O que isso acontece? O que isso me mostra? Me mostra que eu tenho que ficar esperto que o gráfico está fazendo movimentações onde a volatilidade pode me tirar no ativo. Então, a análise correta. Qual que era a análise? Uma correção nessa região. Fez correção? Fez. Cadu tomou loss por causa do quê? Por causa de um candle que fez fechamento em região. Isso é a bendita volatilidade na hora da análise. Euro-USD. Aqui o Cadu tomou esse loss. Por que o Cadu tomou esse loss? A análise está correta na pequena correção para depois subir? Está perfeito. Porém, um loss justamente num candle de correção na região. Justamente explicando para você por que às vezes numa sexta-feira isso acontece e em outros dias não acontece. Por causa da volatilidade. Todas as vezes que você tem regiões assim, com pavio, regiões com fechamento de pavio, isso pode acontecer. Eu sempre falo isso para vocês, né? Sempre falo para vocês. Mas o que você tem que ter ideia e mente é o quê? Saber manter gerenciamento. Quando eu tomei o primeiro loss aqui, rapidamente fui buscar e fiz uma entrada com duas taxas, fazendo um 2 a 1. Depois aqui, Euro-USD novamente, continuei tendência, 3 a 1. Aí eu fui e tomei aquele loss, 3 a 2. Opa, aí ficou difícil, 3 a 2, preciso buscar resultado. Mas ainda estou dentro do trade, estou dentro do gerenciamento. Fui e fiz a minha entrada aqui com duas taxas, fazendo um 5 a 2. Quando o Cadu percebe que toma um segundo loss, eu preciso buscar um resultado a mais para eu ter o meu resultado do dia. Aí eu vou lá, mais uma entrada linda de tendência e faço uma entrada com 3 taxas, fazendo 9 a 2. É isso, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 a 2. Fazendo um 8 a 2 e fechando um 8 a 2. Positivaço. Por quê? Porque como eu tomei 2 loss, eu preciso pelo menos fazer um 2 a 1 para ser positivo no mercado. Então seria 4 a 2. Para eu zerar esses meus 2 loss, eu vou lá e fiz 8 a 2. É praticamente se eu tivesse feito aqui um 6 a 0, né? Se a gente fosse eliminar por questões de taxas ou de entradas. O que você tem que entender, gente, é que tudo é tendência em região de suporte e resistência. Olha aqui, o que o Cadu fez aqui? Trabalhei tendência de correção em região. Cadu entrou em tendência de correção em região. O que o Cadu fez aqui? O que o Cadu fez aqui? Aqui eu trabalhei a correção, depois de eu tomar um loss aonde? Em correção. Aqui o Cadu trabalhou o quê? Tendência. Aqui o Cadu trabalhou o quê? Correção. Mas você reparou que as duas correções que eu fiz, tanto aqui nessa região como nessa região aqui, foram correções depois que eu tomei o loss na mesma região da correção. E quando eu operei aqui só a tendência, movimento de tendência e movimento de tendência, o trade foi muito mais tranquilo. E por que o trade foi muito mais tranquilo? Por que o trade foi muito mais tranquilo? Porque o gráfico está trabalhando em tendência, gente. O gráfico está trabalhando em tendência. Então, uma das formas do entendimento lógico é você, se o gráfico trabalha em tendência, você vai trabalhar tendência. Se o gráfico está trabalhando correções de tendência, você vai trabalhar correções de tendência. Se o gráfico está fazendo continuidade de tendência, você vai fazer continuidade de tendência. Entendeu? Principalmente em dias assim,
com muito pavio, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Você tem que ter o quê? O conhecimento técnico para você entender como é que o gráfico está trabalhando. Quando eu tomei o primeiro loss na primeira entrada aqui, ele veio fazendo tendência e fez uma correção. E mesmo assim, nessa região, fiz a tendência. Como eu repeti para você, né? Fiquei no 0 a 0, mas fazer o quê, né? Para o mercado de binárias no digital, o 0 a 0 é loss. Só que todas as vezes que eu trabalhei a tendência, o gráfico fluiu tranquilamente. Então, uma das questões para você operar opções binárias de forma correta é entender como analisar a tendência e operar a tendência. Se você aprender como analisar a tendência em regiões de suporte e resistência, você vai entender a lógica e razão da movimentação do gráfico. Isso vai tornar para você seus trades muito mais simples, muito mais assertivos, com muito mais entendimento. Não tem problema de você tomar um loss. Se você tomar um loss, é só entender o movimento do loss. Por exemplo, como esses 2 loss que eu tomei, né? É um erro de análise? Não, é justamente o momento da execução da região por causa dessa volatilidade em regiões com pavio. Isso acontece, isso pode acontecer. Por isso que quando a gente faz análise do gráfico, a gente tem que identificar se o gráfico está trabalhando em tendência ou se o gráfico está fazendo correções. Em relação a essa análise que a gente faz das tendências, a gente já começa a entender o que o gráfico está fazendo. Entendendo o que o gráfico está fazendo, a gente começa a ter o entendimento. Então, como aqui, né? Você fala assim, Cadu, eu posso corrigir contra uma tendência? Sim, ó, a tendência está de alta. Mostrei lá no início para você, ela está de alta. Quando esse padrão ele chega aqui e já começa a deixar essa movimentação de correção dentro de uma tendência, eu já entendo que eu posso fazer aqui uma correção numa micro tendência, num movimento que está acontecendo dentro do gráfico. Por quê? Porque para eu operar um suporte e resistência, eu tenho que entender tendência. Cadu, mas você operou suporte e resistência aqui? Óbvio, resistência aqui nessa região, ó. Resistência nessa região. Isso aqui é suporte e resistência, só que operando continuidade da tendência. Então não tem como você falar assim, eu opero tendência e não opero suporte e resistência. Não tem como você falar, eu opero suporte e resistência e não opero tendência. Os 2 movimentos estão interligados. Os 2 movimentos, eles trabalham entre si. Os 2 movimentos trabalham juntos. Os 2 movimentos fazem parte do mesmo ativo. E o que você tem que fazer? Analisar o gráfico da melhor maneira possível, compreender o gráfico da melhor maneira possível para você fazer as suas operações. Você viu que eu fiquei no mesmo ativo aqui, EURUSD. Só de ver que o EURUSD está trabalhando com essas regiões com pavio, eu nem quis saber do que está acontecendo nos outros gráficos. Por quê? Para mim, o EURUSD é o carro-chefe. Só de eu ver como ele está trabalhando, eu já imagino como os outros pares de moedas estão trabalhando. Eu já fico imaginando qual é a possibilidade que eles estão fazendo de regiões. Então, no horário que eu estou operando aqui, tem uma certa volatilidade na definição de regiões. Para quem começou a operar nesse horário hoje, operou tendência, foi muito bem. Quem tentou fazer correções ou fez operações de correções, pode ter tomado algum loss como esse. Não pela forma da análise, mas sim pelo plano de execução, a negociação em si, por causa dos fechamentos dessas regiões com muito pavio. Isso pode te tirar do trading. Por isso que eu tenho, por exemplo, alunos que já são mais experientes, que estão comigo há mais tempo, que, por exemplo, eles operam da segunda a quinta-feira, positivaço. Chega na sexta, eles nem abrem o computador, porque eles sabem que sexta-feira, geralmente, o gráfico tem mais volatilidade. Às vezes, segunda-feira também o gráfico tem mais volatilidade, ou seja, ou você baixa a mão, você diminui as entradas, se mantém positivo no mercado, fazendo aquilo que é seu e não buscando além, sabendo o seu limite de operações, entendendo como que as tendências estão trabalhando entre si, sabendo analisar a tendência, sabendo como operar a tendência, aliado ao suporte e resistência, aplicando um padrão de vela ou não, dependendo de como o gráfico está trabalhando, porque assim você aprende como analisar o gráfico, assim você aprende como operar o gráfico de forma mais tranquila, tá? Batendo só meta, simples. Você viu que quando eu tomei o loss na primeira entrada, nem um pouco me abalei. Por quê?
Porque é algo que pode acontecer ali na execução do movimento. Isso quando não, você faz entrada e, por exemplo, aqui mesmo, ó, quando eu fiz entrada, isso aqui é volatilidade, eu fiz entrada no fechamento do candle. Onde que foi o fechamento desse candle aqui? O fechamento desse candle foi aqui, ó. O fechamento desse candle foi aqui. E onde foi as minhas entradas? Olha só. Olha o gap que ele fez na entrada. Então, quando o gráfico está fazendo esses gaps, está fazendo doji, está com muito pavio nas regiões, isso pode acontecer na execução do movimento. Então, eu já sei que o gráfico está chato, que o gráfico vai dar loss aí num monte de gente, vai frustrar um monte de gente, e só quem tem conhecimento técnico mesmo é capaz de fazer um fechamento aí, como eu fiz a conta, que eu acho que foi 8-2, né? 8-2 hoje, passei um pouco do limite das entradas. Por quê? Porque eu tomei aquele segundo loss, computando aqui em digital loss. Se fosse no 0 a 0, eu poderia ter feito só mais uma entrada com uma taxa e pronto, estaria dentro do que eu busco durante a aula. Mas como o mercado me deu um loss, não tem problema, eu vou lá e busco triplamente o resultado. Bato minha meta, fecho uma super aula com vocês e podemos finalizar de forma linda essa aula de sexta-feira. Eu espero que tenha ajudado você, esse entendimento gráfico, as entradas, você entender como é que funciona o gráfico. Você que quer aprender justamente entender essas questões técnicas e entender que o gráfico é puramente técnico, o treinamento serve para isso, onde você vai aprender tecnicamente como é que se faz, análise setor por setor, gráfico a gráfico, setor por setor, até chegar no tal vela-vela, tá? Então a gente vê uma amplitude de movimentos do gráfico, indo em setor por setor de tendência, regiões, candles, né, que é a vela, os volumes, a gente estuda tudo a fundo no treinamento, onde eu sou seu professor tutor, as dúvidas são sanadas diretamente comigo, e o seu acesso é vitalício, tanto que é que você vai receber atualizações, você recebe novas aulas e tudo mais. Tudo que um aluno entra hoje no treinamento vai receber daquele aluno que entrou um ano atrás, tá? Estando dentro da plataforma de estudos, você tem total interatividade comigo e com as aulas. Você que está aqui no YouTube, continue assistindo às aulas, aprendendo com essas super dicas. Você vai começar a ter uma amplitude de conhecimento e sua visão vai começar a abrir. Então, com certeza vai te ajudar a você ter um entendimento mais lógico e com razão daquilo que o gráfico está fazendo. Quando você tiver esse entendimento mais lógico e racional do gráfico, você vai ver como a emoção vai ficar de lado e a sua assertividade, a sua constância em resultados positivos vai melhorar muito. Por isso eu peço para você, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias às 18 horas e 15 minutos eu tenho aula aqui. Não deixe de deixar um like, não deixe de fazer um comentário. Isso ajuda muito aqui o canal e ajuda eu entender que você quer continuar aprendendo para que eu suba aulas aqui para você, tá bom? Te vejo amanhã então numa super aula, no Super Trade. Fica com Deus. Fui!